Olá! Vamos iniciando o programa Carreira e Sucesso, o seu talk show dedicado a explorar os segredos e estratégias para alcançar o sucesso profissional. Eu sou o professor Luciano Santana e estou empolgado com o tema que vamos abordar hoje, que é pitch de carreira, como destacar sua marca pessoal. Hoje vamos falar então sobre o pitch de carreira como um recurso e habilidade importante na construção e consolidação da sua marca pessoal. Imagine se você tivesse a oportunidade de conversar alguns minutos com o CEO da empresa que você tanto sonha trabalhar. Ou ainda, se uma pessoa que você admira lhe encontrasse e você tivesse a oportunidade de pedir alguns conselhos para impulsionar a sua carreira. O que você falaria? Como você transmitiria suas ideias, suas habilidades, as suas experiências, os seus objetivos, de forma que pudesse ser convincente naquele momento? Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Dale Carnegie, cerca de 75% das pessoas apresentam aversão a apresentações e os motivos são os mais variados. Mas destaco aqui o despreparo para este momento tão importante, o medo do julgamento e a ansiedade. E em função disso, imaginem quantas oportunidades são perdidas. Para conversar com a gente sobre esse tema super interessante, vou contar com a presença da Ana Rita Calaf. Ela é sócia, fundadora e CEO da Habla RH, é headhunter desde 2010, especialista nas áreas de gestão estratégica de pessoas, liderança e gestão, especialista em saúde mental pela UEM, Universidade Estadual de Maringá, já atuou como professora de psicologia e hoje atua como psicóloga corporativa. Este é o Talk Show Carreira e Sucesso e a jornada já está começando. Seja bem-vindo ao nosso programa, Ana Rita, nosso programa Carreira e Sucesso. Uma alegria, uma honra contar com a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite, professor Luciano. Estou muito feliz de estar aqui, novamente participando desse projeto. Bacana. Para a gente começar, Ana Rita, eu quero pedir para você falar um pouco, não vou dizer fazer um pitch, né? Mas falar um pouco sobre você, para que os nossos estudantes, nosso público, a conheça. Então conta um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua trajetória, de onde você veio, o que você faz, para onde você está indo, enfim. Bom, eu sou psicóloga, de formação e formei há bastante tempo, há um tempinho atrás. E comecei minha carreira na área de RH, na área de consultoria de RH. Foi quando eu percebi que dava para fazer outras coisas além da clínica, porque é uma profissão, você não precisa ficar preso naquilo, só na clínica. Você pode ter outras possibilidades, mas para isso você precisa conhecer, estudar e também se desenvolver dentro da sua área. Então eu iniciei lá em 2010 uma consultoria e aí eu percebi que era isso que eu queria para mim, porque o trabalho era muito dinâmico, eu via várias possibilidades de ganhar dinheiro com aquilo, mas ainda como eu estava no início, eu comecei então a trabalhar para os outros e desenvolver minha carreira. Lá eu tinha muito contato com os candidatos, as pessoas iam até essa agência, que era uma agência muito conhecida aqui na cidade de Maringá, e as pessoas ficavam na fila, porque ainda na época não se utilizava tanto e-mail, tanto WhatsApp, iam até lá levar o currículo, entrevistavam um a um, e fui conhecendo um pouco mais sobre o mercado de trabalho, sobre entrevistas, sobre candidatos, sobre carreira. Foi aí que eu comecei a minha trajetória. Depois disso eu fui para uma grande organização, trabalhar no RH interno. Foi quando eu conheci também várias pessoas importantes na minha carreira, que me ensinaram muito. E fui trabalhando, sempre buscando novos desafios, buscando oportunidades que me trouxessem essa bagagem que eu tenho hoje para conseguir desenvolver o meu trabalho.
Hoje eu tenho uma empresa, né, uma consultoria de RH, que atua atendendo outras empresas. Eu faço esse trabalho de recrutamento e seleção, diagnóstico organizacional, todo o processo de plano de carreira. Então eu sou bem focada hoje, minha área, além da formação, né, que é na área da psicologia, eu foquei bastante nessa área de carreira, de RH, né, gestão de pessoas. Muito bom. E hoje você faz todo esse trabalho dentro da área de gestão de pessoas, de recrutamento. Eu vi uma palavra no seu currículo que é Headhunter. 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 Explica pra gente o que é Headhunter. É um caça-talentos, né? É uma caça mesmo, porque hoje a gente percebe que os bons profissionais, eles estão trabalhando, então nós precisamos buscar eles no mercado. Não vem mais tão fácil o currículo igual antes, né, que as pessoas enviavam. Então nós fazemos essa busca mesmo, abordando o profissional, falando da oportunidade, marcando uma entrevista, negociando, e entendendo o que ele está buscando. Então é uma caça mesmo a talentos, como o nome diz. E a gente vê hoje, assim, que existem muitas pessoas buscando oportunidades, mas também existem muitas oportunidades, e esse encontro entre os candidatos e as oportunidades às vezes não acontece. Algumas vezes a gente também percebe que o próprio candidato não consegue se posicionar, né, o que é a pauta aqui, inclusive, né, de construir uma marca pessoal, desenvolver o seu marketing pessoal. Então ele não consegue, né, o candidato ou a candidata, ou até mesmo o profissional, ele não consegue, ou ela, se posicionar efetivamente no mercado. Então como que você define, ou como é que você entende a marca pessoal e a importância de trabalhar essa ideia, esse conceito, né, pessoalmente falando, para o contexto do trabalho? Bom, uma marca pessoal é você criar uma identidade profissional, né? Então, para você criar uma identidade, você tem que ter um propósito de carreira. Como que você forma essa identidade, esse propósito de carreira? Você sabendo no que você é bom, né? Tendo esse autoconhecimento e sabendo também no que você não é tão bom assim. Né? Por quê? Porque algumas pessoas elas confundem, né, e acreditam que essas lacunas, né, na carreira é algo que atrapalha, quando na verdade é algo que faz com que você trabalhe mais para você desenvolver. Então a pessoa fala assim, isso aqui eu não sei fazer, eu desisto, né? Larga, como diz, joga a toalha. Não é assim. Quando você está começando a sua carreira profissional, você tem que saber. Bom, o que eu sabia lá no começo? Vou dar um exemplo da minha carreira, então. Sabia que eu queria trabalhar na minha área, porque era o que eu teria um crescimento profissional. Era o que me possibilitaria ter um crescimento profissional. Esse era o meu propósito. Qual área ainda eu não sabia, eu precisava ter experiência para conseguir, então, falar, bom, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso aqui faz um pouco o meu estilo, isso aqui dá para aproveitar isso, aquilo ali dá para aproveitar aquilo outro. Só que as pessoas, elas querem entrar já sabendo o que elas vão fazer, né? Como se fosse assim, caiu uma maçã na minha cabeça, agora eu descobri qual é o meu propósito. Então é uma trajetória, é um caminho. E é uma construção, né? É uma descoberta. Construção. É isso. Até a gente fala que é uma jornada, né? É isso, é uma jornada profissional, né? Então você tem todo um caminho a percorrer, mas você tem que ter ciência do que você quer, né? Então não dá para você começar assim, qualquer oportunidade serve. Você falou até no começo, né? Você está na frente de um grande CEO e você diz, bom, o que você tem aí para mim hoje? Eu vou fazer qualquer coisa. Né? Não funciona, porque você não se posiciona e você acaba perdendo um pouco o valor diante do mercado de trabalho, que hoje está tão assim, ele está muito fechado nos nichos, né? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai vender? Você vai ser um bom técnico? O que você vai fazer? Qual é o seu papel? Né? Existe sim a necessidade daqueles profissionais mais generalistas, mas como você falou, existe também muita oportunidade para quem tem essas especificidades, né? Para atender tarefas ou atividades bem mais específicas. Me diz uma coisa, uma curiosidade aqui junto com os nossos estudantes. Quando você está num processo de seleção, de entrevista, ou conversando, né, com pessoas, porque querendo ou não, a gente está em todas as interações, isso é legal para os estudantes, todas as interações, todas as comunicações que estabelecemos, todos os relacionamentos que a gente tem e interage com as pessoas, é uma oportunidade de construção de marca pessoal, concorda? A gente está sempre tendo a oportunidade de impactar outras pessoas de forma positiva ou não e deixar aquela marca legal. Falar, essa pessoa aqui é gente boa, essa pessoa aqui tem tal habilidade. Então a gente sempre tem a oportunidade de deixar uma boa impressão nas pessoas, uma marca ou não, né? E
eu sei disso, né? Uma das perguntas clássicas de um processo de entrevista, de seleção, é aquela pergunta inicial, geralmente no começo, né? A que eu fiz para você, por exemplo. Sobre você. Fala um pouco sobre você, né? Como é que o pessoal pergunta, reage? Pela sua experiência. Essa é a mais temida, porque não tem receita de bolo, né? Mas, ao mesmo tempo, se você sabe quem é você, né, o que você está buscando naquela empresa, quais são os seus objetivos profissionais, qual o seu propósito, você consegue responder ela tranquilamente, né? Às vezes, o que acontece, né, quando a pessoa fala, quem é você? Ela quer saber como você pode contribuir para aquela organização, para aquela empresa, para aquele mercado de trabalho, para aquele nicho, qual que é o teu trabalho. Não é se você tem gato, cachorro, né, papagaio, igual alguns candidatos às vezes caem na cilada, né, de falar muito sobre si mesmo, né? Então você cria um personagem, uma persona, uma identidade que você vai falar sobre ela durante o processo seletivo numa entrevista. Então, eu sou Ana Rita, sou psicóloga, atuo na área de recursos humanos, atendo a área de recrutamento e seleção, diagnóstico organizacional, plano de cargos e salários. Então, isso sou eu, é o que importa aqui na mesa, né? Não vou ficar falando coisas que não cabem. Estão fora. E esse é o conceito básico, vamos dizer assim, do pitch de carreira, né? Que é a pauta que a gente tem aqui na mão hoje. Que essa oportunidade, muitas vezes de minutos, que a gente tem com uma outra pessoa, seja num processo de seleção, seja numa mesa com cliente, enfim, dos mais diversos contextos, que a gente tem ali questões de minutos ou até menos, né, segundos ali para impactar positivamente e despertar a atenção daquela pessoa que está interagindo com a gente e fazer com que ela continue prestando atenção, continue nos ouvindo. E esse é um grande desafio, porque aparentemente, são 3 minutos passa rápido. Aí que tem um engano, né? Porque eu, estudando um material sobre comunicação e oratória, eu li uma passagem, não me lembro agora necessariamente o livro e o material, mas era sobre comunicação e oratória, que falava assim, se você tem 2 horas para falar, você nem precisa se preparar. Se você tem meia hora para falar, você vai precisar de pelo menos uma hora para se preparar. Se você tem 15 minutos, vai precisar de 2 horas de preparação. Porque quanto menor o tempo para você falar, maior a exigência de assertividade daquilo que você vai falar. Com 2 horas, você vai, conta, volta, né, organiza. No passar do tempo, você vai organizando o seu raciocínio. Se você tem 3 minutos para falar, para responder uma pergunta, é algo que você tem que estar muito preparado, que é a ideia do pitch, né? Então, você tem que ter de certa forma, um raciocínio já organizado, estruturado, para poder falar sobre si, suas habilidades e essas questões todas. E aí, Ana, com relação a essa ideia do pitch, né, que é exatamente essa concepção de posicionar a nossa identidade, a nossa marca, as nossas habilidades e capacidades, é possível, né? Como que a gente pode adaptar o pitch de carreira, né? A gente fala de carreira, mas existem vários tipos de pitch, tá, pessoal? Pitch de negócio, pitch de vendas, né? A gente está aqui usando uma adaptação desse conceito do pitch, que é essa comunicação rápida, assertiva, impactante, voltado para a área profissional de carreira. Então, Ana, como é possível adaptar o pitch de carreira para diferentes situações? É possível? Como que eu consigo fazer isso? É importante falar também, né, que não é só o que você fala que comunica. Muitas vezes, antes mesmo de você abrir a boca, você já está se comunicando, então, com aquela oportunidade. Então, a questão da imagem é importante, a questão de para quem você fala, qual a expectativa daquele que está te contratando ou daquele que está te entrevistando. Saber escutar é muito importante. Então, esses são os pontos principais, assim. A imagem, vamos dizer, atrai, você saber escutar, você entende a expectativa e quando você fala, você se posiciona. Então, tem todos esses elementos que são importantes ser levado em consideração.
Questão de adaptação, né? Uma vez eu escutei uma candidata da área comercial e ela me falou algo muito interessante, que ela falou assim, quando eu visito um cliente para vender um produto, a última coisa que eu falo é sobre o produto. A primeira coisa que eu vou falar é conversar com o cliente, me apresentar, falar quem eu sou, entender o negócio dele, escutar a demanda dele, para daí sim ofertar um produto. Primeiro eu tenho um comprador, depois eu faço a venda, né? Porque se você já chega se apresentando com aquele discurso pronto, não vai encaixar às vezes. Eu vou até contar aqui uma fofoca minha. Adoro fofoca. Fofoca é só sobre mim, tá? Assim, posso fazer essa fofoca. Eu fui reprovada no começo da minha carreira, no processo seletivo. E eu não li a descrição da vaga e fui fazer entrevista. Na verdade, como eu estava no começo da carreira, o meu interesse era muito focado em salário, né? Remuneração. Igual todo mundo, né? Vamos lá. Cheguei na entrevista, fui até o final, gente. Tinha 60 candidatos. Fizemos todo o processo, parte de teste, tudo que vocês imaginam. Na época eles gostavam de fazer várias etapas, né? Acho que eles gostavam de ver os candidatos ali. E aí eu cheguei no final com mais uma candidata, eu e ela, só. E foi a entrevista definitiva e me perguntaram o que você não gosta de fazer. Falei, olha, separar documentos. Eu odeio separar documentos, não gosto, essa parte burocrática, eu me perco toda. Nossa. Enfim, ainda bem que eu tenho contador hoje. Daqui a pouco a gente tem a pergunta, o que não fazer no pitch, tá, gente? Eu falei, não sei, não gosto de documentação. Pois é, essa vaga é para separar documentos. Nossa! Acabou, né? Ainda bem, porque eu fui para uma outra vaga que era mais a minha cara. Mas quando você... Mudou a carreira. Eu sei o que eu não gosto, né? Agora, se eu tivesse entrado, talvez eu teria sido demitida, né? Em pouco tempo. Porque... Ou tava infeliz, né? Mas é uma fofoca, porque assim, é algo que eu queria tanto, sabe? Mas hoje eu vejo, poxa, ainda bem que não deu certo porque não era o que eu queria. Mas hoje eu não faria isso. Né? Vamos supor que eu precisasse, né, hoje aqui daquele emprego e falasse assim, eu quero entrar nessa empresa. Qual é o cargo? Lê a vaga. Qual a expectativa da empresa? O que teu cliente quer de você? Aí você vende. Para você não se antecipar, né? Porque, claro, eu fazia várias entrevistas por dia, fazia treinamento, desenvolvia coisas, mas não gostava de separar documento. Então, não foi aí que perdi no pitch. Muito bom. E essa ideia do pitch, né, quando a gente fala de adaptar, primeiro, você precisa ter essa narrativa, contar a sua própria história, né, de onde você vem, onde você está, para onde você quer ir. Acho que é muito importante a gente ter essa clareza, ter esse autoconhecimento, né? Acho que esse autoconhecimento ele é muito importante. E aí, dado ao contexto, você faz a adaptação e a proporção do que você vai falar ou não, né? Então, você está numa roda de conversa, numa confraternização, sei lá, num happy hour na empresa, numa mesa de reuniões, né? Isso acontece, você tem a oportunidade de se posicionar, de ter uma fala, ou também, como é muito clássico, né, no processo de entrevista, onde aparece bastante, inclusive, e muitas pessoas têm essa dificuldade de falar sobre si, né, de onde vem sua história de vida, né, um pouco da sua história de vida. Um dos pontos, Ana, que chama atenção também, às vezes a pessoa até... Existem vários... não é o nosso objetivo aqui falar, olha, essa é a estrutura perfeita de um pitch. Mas existem várias formas de se construir um pitch, né? Desde pensar numa introdução, pensar na definição do seu propósito, do seu valor, das suas habilidades, né? Então você tem... acho que cada um tem a oportunidade de construir esse discurso, né, da sua história de vida. E não é a nossa intenção definir um modelo. Mas um ponto que perpassa todas as estruturas e formas de fazer um pitch é a questão da comunicação. Que se você, mesmo tendo toda uma narrativa construída e você não tiver uma comunicação bacana sobre essa narrativa, ainda assim perde-se a oportunidade. Queria que você falasse, né, sobre a importância da comunicação. Não é só saber,
o que falar, é como falar também, né? É importante, primeiro, quem sou eu, o que eu quero com isso, por que eu estou indo até essa entrevista, qual o meu objetivo, deixar isso bem claro e ter isso bem claro para você, até para você conseguir, então, comunicar. E a questão do tom de voz é importante, né? Você não querer ser o melhor, né? Algumas pessoas falavam assim na entrevista, eu fazia algumas entrevistas com o diretor, e uma vez um rapaz falou assim, eu quero vestir a camisa dele, mas isso é o mínimo que você tem que fazer, né? Então, assim, discursos que não são autênticos também não é legal, né? Você saber quem é você, o que você está fazendo ali, o que aquela empresa faz, estudar o teu cliente, entender o que ele precisa é importante. O tom de voz é importante, a imagem é muito importante. Uma vez eu recebi um currículo perfeito, lindo, quando eu chamo uma menina, nada daquilo aconteceu, né? Então, assim, a gente precisa bancar a imagem que nós queremos que o outro valorize. Tudo comunica, então? Tudo comunica. Tudo comunica, não é só o texto, não é só a fala, né? Então, é gesto, é tudo. E comunica dentro de uma cultura, não é assim, solto, né? Então... se eu chego assim, uma empresa de marketing, para me apresentar, pode ser que eu não seja contratada. Então, nós precisamos entender a cultura. Né? Na área de tecnologia, exato, tem um outro perfil de apresentação, né? Exato. Então, você tem que entender a cultura daquela organização. Porque se você não se encaixar naquela cultura, e se encaixar não é você se modificar todo para encaixar, igual um quadradinho, mas é você se identificar com alguma coisa ali, você não consegue. É igual a história do documento, né? Então, se você não tem o perfil, você pode ir até o final, mas chegar uma hora que a máscara cai e não dá certo. Mas é bom ter estruturado, né? O que eu quero, quem sou eu, qual é o meu objetivo, por que eu quero entrar para essa organização, por que eu quero fazer parte dessa cultura, e entender que existe uma cultura que eu preciso me inserir e me adaptar a ela, e não ela vai se adaptar a mim. Então, a questão do tom de voz é muito importante, você não falar muito baixo, muito tímido, fazendo o recrutador quase dormir, né? E também não falar muito alto a ponto de se impor, né? A questão da roupa é muito importante, porque ela mostra que é a tua cultura, né? Então, você está indo para uma empresa de marketing, você pode ser mais descolado, você está indo para uma empresa de tecnologia, mesma coisa, você está indo para o escritório de advocacia, outra coisa. Então, tem essa diferença entre as culturas. E você saber quem é você, o que você quer para esse começo de carreira. Você não precisa ver a tua carreira lá no final, daqui 10 anos. Mas você precisa saber o que você está fazendo ali. Né? Então, aquela pergunta clássica, né? Onde você se vê daqui 5 anos? É muito assustador, porque às vezes as pessoas não conseguem ver daqui 5 anos. Né? Meu Deus, eu tô calma, tô fazendo faculdade. Mas, eu quero ganhar dinheiro. Teve uma que falou assim para mim, eu quero ganhar dinheiro. E vai ser na área jurídica. Então vamos embora, né? Vamos estudar, vamos trabalhar. Descobriu como agora, Descobriu como, né? Mas você vai descobrir se você estiver inserido. Porque se você estiver, assim, esperando um resultado sem ter construído uma trajetória, também fica um pouco vai fazendo, difícil, aprendendo, né? Desenvolvendo, aprendendo, enfim, isso uma hora chega, é bom, né? Isso aqui uma hora chega. Sim, sim. Perfeito. É interessante a gente parar para pensar um pouco sobre isso, né? E às vezes... sabe que você contando essa história do seu processo de seleção, me veio também aqui alguns episódios como profissional, em reuniões de oportunidades que eu tive e perdi, vamos dizer assim, outras que tive sucesso, ou por ser passivo, ou por ser agressivo, né, e muito incisivo. Em outros momentos você vê também a fluidez, né, de como que você consegue se posicionar. E passa muito por essa questão da comunicação e a questão emocional, né? Porque a comunicação é uma representação, de certa forma. Você está nervoso, ansioso, está temeroso. Então essa parte da emoção ali, dessa gestão que a gente faz, né, da emoção, faz também vibrar aquilo que a gente comunica. Então isso tem relação? Porque no momento de apreensão, né, se você está apresentando um projeto importante para um cliente ou na sua empresa que já trabalha, ou se é uma oportunidade de trabalho, é inevitável você não ficar um pouco ansioso, né, um pouco nervoso. E isso acaba impactando em toda a comunicação.
é muito natural, né, que as pessoas se sintam às vezes ansiosas, não sabem como o outro está analisando, as pessoas falam assim, você está me analisando, o que você está observando, fala para mim. Então, isso é natural do humano, né, não pense que você tendo isso tá errado, acontece. Mas como que nós podemos lidar com isso, né? Como que nós podemos, então, falar com naturalidade, ter tranquilidade, sabendo o que nós estamos fazendo. Se nós sabemos o que nós estamos fazendo, nós conseguimos, mesmo com ansiedade, desenvolver a nossa linguagem, falar o que nós queremos, passar a mensagem, né? Isso, gente, acontece muito, né? As pessoas, elas às vezes têm um ideal de perfeição que acaba bloqueando elas, né? Então é importante que a pessoa pense, bom, eu preciso comunicar essa mensagem e também é muito importante, professor, escutar, né? Escutar o que o outro está falando, porque quando você escuta, você já gera uma conexão com o outro que ele consegue te entender muito mais, né? Que ele consegue observar muito mais o que você está falando, consegue relevar se você errar uma palavra ou outra. Então, escutar é bastante importante. Às vezes as pessoas pensam que falar é mais importante do que escutar, né? Mas não é. Quando você escuta, você consegue absorver muitas coisas, observar e entender em que contexto você está inserido, para daí sim você performar. Show de bola. Hashtag fica a dica, pessoal. A importância do saber ouvir, não só saber falar, mas também saber ouvir como um ato da comunicação, um ato importante do processo da comunicação. E, poxa, você comentando, só essa pauta aqui a gente poderia ficar um tempão, mas você me fala aqui, né, saber o que está fazendo, saber o que está falando. Acho que isso é o que tem para hoje. Se o nosso estudante, ao final aqui do nosso encontro, ele compreender que ele precisa dedicar um tempo para pensar sobre si, construir essa narrativa, quem eu sou, o que eu estou fazendo, quais são os meus talentos, potencialidades, o que eu pretendo para um futuro, que sonhos eu tenho, enfim. Então, se ele já sai com essa consciência, eu acho que a gente já sai muito bem, né, do nosso encontro aqui. E não se preocupe, né, como a Ana trouxe, não se preocupe de ter a perfeição na sua fala. O importante é fazer o outro entender. Cada um comunica de um jeito, cada um vai falar de um jeito, às vezes um pouquinho sei lá, com sotaque regional, daqui ou dali, mas isso, o importante é o outro entender, e eu vou me apropriar de uma palavra que a Ana falou bem no começo, que é transmitir verdade. Então, se você fala do seu jeitinho, não tem problema, seja ele qual for, mas transmite verdade naquilo que você está falando, acho que está tudo bem, né? Eu diria que é até melhor, porque, para você ter uma ideia, como nós fazemos psicologia, nós temos que escolher um analista. E existe a questão da transferência na psicanálise, que significa você se identificar com aquele sujeito a ponto de você se abrir, você ter coragem de falar, né? E a minha primeira psicanalista que eu frequentava, ela tinha sotaque. Eu adorava. Eu ia por causa do sotaque. Porque a minha família é de imigrantes, né? Família libanesa. Então, toda a minha família tem sotaque. E eu acho que isso é legal porque cria... algumas pessoas podem não gostar de você por isso, outras vão amar. Né? Então, assim, às vezes não era para ser mesmo. Às vezes não era para eu estar lá separando documentos mesmo. Então, não se preocupe com isso. Você não estaria aqui. Pô. Não estaria aqui. Estaria lá agora, separando RG, CPF. Então, seja você, mas ao mesmo tempo tenha traçado os seus objetivos e os seus propósitos. Porque se você chega também muito cru, sem saber o que você está fazendo ali, você também não consegue passar a mensagem. Mas eu não tenho experiência, eu nunca trabalhei. Isso é muito comum, né? Vira e mexe, né? A gente recebe, seja nas mídias sociais ou até mesmo internamente aqui na instituição. Eu nunca trabalhei, mas eu quero, como que eu faço e tal? Transmita a verdade, né? Seja em trabalhos voluntários, seja em outras ações, mas transmita aquilo que você tem de potencial. Mesmo que você não tenha a experiência naquela atividade, talvez o entrevistador, ou seja quem for, né, o interlocutor, ele vai enxergar em você aquele potencial. E ele vai te dar o apoio, vai
as coisas acontecem, né? As oportunidades acabam surgindo quando a gente transmite essa verdade. Sabe, Ana, que eu estava me lembrando aqui, eu trabalho com educação desde 2006. E antes disso, carreira no meio corporativo também e tal, e na área de capacitação, desenvolvimento e tal. E eu vim para essa área, curiosidade também, curiosidades, hoje aqui é o nosso encontro de curiosidades. Eu vim para essa área por uma necessidade pessoal, até numa das primeiras páginas do material didático que a gente tem, eu conto um pouco dessa história, porque eu, quando jovem, tinha muita vergonha, ao ponto dos familiares e tal, né, brincar e chamar que era o picão da roça. Não sei se você já ouviu falar isso. Já. Né? Era tão vergonhoso, era tão tímido. Quando chegava um familiar, eu me escondia de vergonha, né, e tal. E essa necessidade de desenvolver me trouxe para essa área do desenvolvimento, da capacitação e tal. E eu, assim, quando eu descobri essa vocação, vamos dizer assim, essa área, foi uma das coisas mais bacanas que me aconteceu na minha jornada profissional, porque veio a ideia da clarificação, da clareza. É isso que eu quero fazer. E não tem nada mais bacana, né, que te motiva todos os dias, é você saber exatamente o que você faz e por que você está fazendo. Né, ter essa clareza de propósito. Então que nosso estudante aqui também possa, de alguma forma, construir essa identidade, né, essa clareza de propósito. Não é fácil e não é do dia para a noite. Comecei em 2006 nessa jornada, mas lá para 2012 eu tive uma maçã que caiu. Do dia para a noite a coisa aconteceu. Não é bem assim. É toda uma jornada, uma trajetória que você vai amadurecendo em si, né, e ao seu redor, e você vai se descobrindo e fala, puxa, é isso, vou seguir essa carreira que eu quero, né, nessa linha. Não sei como, mas é por aqui. Ô, Ana, para a gente caminhar aqui para o nosso fechamento, né, que pena, tá muito bacana aqui a nossa conversa, mas eu quero abrir aqui para você trazer para o pessoal que está nos assistindo, baseado aí na sua experiência, na sua vivência, no que você vê de certo, de errado, o que você considera adequado ou não, o que o mercado, né, não é nem você, mas o que o mercado tem considerado mais adequado ou não, quais recomendações, dicas, sugestões você deixa para o nosso estudante, aqui, o nosso espectador, para ele pensar o seu pitch de carreira? Bom, uma identidade não acontece do nada, né? Então comece, estude, vá até o final da graduação, estude mesmo, né? E depois da graduação faça pós-graduação, se especialize na área que você se identifica, e não é aquele pessoal que faz qualquer... Não, você se identifica, faça, e vai traçando o seu caminho. E você vai formando então essa identidade de quem é você. Mas não perca as oportunidades de se apresentar, de falar o que você faz, de ter postura profissional, de cuidar com a sua imagem profissional, porque é isso que vai atrair o outro, né? E cuidar da imagem, que eu falo, não é você se preocupar com roupas caras, né? Toda aquela performance que é insustentável. É a postura mesmo, é a imagem, é o cuidado que você tem com você, mostrando para o outro que você também tem cuidado com o outro. O jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Então, se você é uma pessoa organizada, uma pessoa que tem postura, uma pessoa que tem um tom de voz agradável, você com certeza vai abrir portas e oportunidades para você no mercado de trabalho e seja onde for. Muito bom. E sempre tenha aí em mente, né, a sua história para contar, né? Eu brinco sempre, precisamos saber contar nossas histórias. De onde viemos, onde estamos, para onde estamos indo, o que estamos fazendo, que sonhos temos. Aprenda a contar suas histórias, deixe isso organizado na sua mente. Isso ajuda a fortalecer seu projeto de vida, ajuda nesses momentos em que temos as oportunidades de comunicar, de conversar com seja um selecionador, numa reunião, enfim, isso sempre ajuda a fortalecer o nosso propósito pessoal
e profissional. Ô, Ana, muito obrigado pela participação, pelo tempo. Foi uma conversa muito enriquecedora. Tenho certeza que os nossos estudantes aqui tiveram muitos insights, como a gente sempre fala, várias fichas caíram, né, com a nossa fala, porque a conversa que nós tivemos aqui, ela vai ao encontro de todo um conjunto de outras informações, né, que tem no material didático da nossa disciplina, e isso vai complementando. Então, o nosso estudante teve toda uma base ali sobre marketing pessoal, branding, e agora a gente vem com essa ideia do pitch, né, que é uma ponta do iceberg, né? O pitch é a ponta do iceberg. Por trás tem toda essa construção, essa concepção consciente, né, de uma marca pessoal, e o pitch é a parte que aparece, né, que é a parte da comunicação, que vem para a área externa, vamos dizer assim, né, que vai para os nossos interlocutores. Então é muito importante cuidar em todas as áreas, né, em todas as etapas desse processo. Então, meu muito obrigado, tá? Um brinde com a nossa caneca aqui personalizada, para quem não viu ainda, tem aqui uma canequinha personalizada do nosso programa, Carreira e Sucesso, nosso talk show, tá aqui. Isso não é para poucos, hein? Muito bom. E meu agradecimento a você, nosso estudante, que tem dedicado seu tempo, tem dedicado sua atenção, sua energia para se capacitar, tornar uma pessoa e um ser humano melhor. Que assim seja, que você tenha muito sucesso e prosperidade. Fechamos? Fechamos. Obrigado, Ana. Obrigado, estudantes. Até a próxima. Valeu!